Olá, cinéfilos, Márcio Salles do Cinema com Crítica para falar sobre A Crônica Francesa, novo filme dirigido pelo diretor Wes Anderson, que seria lançado do ano passado, mas que em decorrência da pandemia acabou sendo apresentado ao público e ovacionado no Festival de Cannes deste ano. O filme conta a história de um periódico fictício americano, mas que narra eventos que acontecem na França, comandado pelo protagonista, pelo personagem interpretado pelo Bill Murray. E a partir deste periódico, o diretor Wes Anderson começa então a introduzir algumas histórias. São espécies de curtas-metragens e um formato antológico. Ou seja, você tem diversos artigos que são apresentados e ilustrados visualmente para o espectador de uma forma que, embora não pareça coeso a princípio, é mantida a coesão dentro do formato da revista. Para começo de conversa, eu acho que os filmes do Wes Anderson, eles sofrem com uma visão meio ultrapassada da crítica de cinema, de que o cinema é conteúdo, ou seja, é a história que se conta e não a forma que você conta a história. Para alguns estudiosos, para alguns ensaístas de cinema, o conteúdo do cinema é só a forma, é sua imagem, é como as imagens relacionam-se entre si ou como elas dialogam com o espectador de uma forma individualmente considerada. Dessa forma, A Crônica Francesa é talvez aquele filme em que o diretor Wes Anderson mais consiga vocacionar, mais consiga empregar a sua vocação de construção de quadros cinematográficos que mais parecem pinturas e também utilização de elementos cinematográficos que permitam com que o diretor conte sua história de uma forma bastante diferente, de uma forma bastante original. Por exemplo, nas três histórias, sobretudo as principais que são trazidas para a narrativa, você tem uma utilização entre preto e branco e aquele colorido típico do Wes Anderson. Você tem em certos momentos a modificação da razão de aspecto, que é o tamanho da tela do cinema. Você tem até mesmo a introdução de desenhos animados para tentar narrar eventos que não querem ser revelados através do live action. Veja, por exemplo, na utilização da cor. Em uma das histórias você tem um personagem que ele é um presidiário condenado por 2 homicídios e que ele também é um talentoso pintor. Então, tudo que acontece dentro do presídio normalmente é em preto e branco, mas quando as pessoas ficam defronte de sua obra de arte, a imagem se torna colorida. Quer dizer, a arte está trazendo cor para a imagem. Esse conceito, portanto, esse emprego desse recurso da cor versus o preto e branco, é levado para as outras histórias. Na segunda, que fala sobre um rebelde ativista, esse interpretado pelo Timothée Chalamet, ele traz as cores sempre que aquele ativismo dele é mais apaixonado do que burocrático ou do que simplesmente um ativismo de aparências. Então você percebe que o diretor Wes Anderson ele consegue, apesar de ter histórias separadas entre si, que são reunidas apenas por causa do folhetim onde elas são lançadas, ele consegue utilizar esses elementos para criar interpretações para os outros segmentos. Um outro exemplo disso é quando, em uma viagem de bicicleta, o personagem do Owen Wilson, ele apresenta uma cidade a partir de uma tela dividida, em que do lado esquerdo está aquilo antigo e do lado direito é o contemporâneo. Esse mesmo recurso é utilizado na segunda história, de novo, na história interpretada pelo Timothée Chalamet, quando ele se encontra dividido entre seus dois amores, um amor jovem e um amor mais velho. Então você traz esse significado que foi apresentado lá atrás, bem aqui. Isso é utilizar a forma para contar o filme. E a partir dessa história, o diretor, igual ao protagonista interpretado pelo Bill Murray, ele se vê como um personagem romântico, tentando homenagear a arte jornalística, mas também tentando homenagear a arte cinematográfica. Porque ele tenta reconhecer que o grande poder do cinema é a imagem, não necessariamente a história que conta. Mas ele faz isso sem fugir daquele que é seu tema principal, que são esses personagens depressivos, melancólicos, miseráveis, que são colocados diante de um filme que é mais lúdico, um filme que tem cores pastel, um filme que tem alguns recursos, como revelar o efeito de um eletrocutamento, a partir de um jogo de imagens, a partir de uma grande brincadeira. Então você tem esses personagens que têm problemas diante de um filme que parece inofensivo, que parece dar
características artísticas ainda maiores ao cinema, porque restaura ao cinema o seu verdadeiro poder, que é a imagem. Os filmes do Wes Anderson são apaixonantes por causa disso, porque ele reconhece o papel como diretor. Eu não conto apenas histórias, como, por exemplo, um escritor. Eu conto histórias através da câmera, através de imagens. E estas imagens, portanto, acabam desempenhando um papel muito mais importante do que as palavras que estão escritas no roteiro e que são encenadas por esses atores. Por falar na encenação, esse filme é um deleite que parece que a gente tem um desejo de pausar cada uma das cenas para que nós possamos perceber o que está acontecendo. Porque cada cena é uma riqueza de detalhes impressionante. E não apenas só os detalhes de, por exemplo, design de produção ou figurinos. Falo também da encenação, em que muitas das vezes acontecem ações em 4 planos diferentes. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Você vê essa dinâmica dos personagens desempenhando diversas funções dentro da cena e você apenas fica encantado. E se esse encantamento não for bastante para restaurar o seu amor no cinema, eu não sei mais o que pode fazer. Para a Crônica Francesa eu dou 5 estrelas, a minha avaliação máxima. Vejo vocês depois.